Olá a todos, dando continuidade ao nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch, a gente está no Siman Kuf Yud Aleph 111, Alachá Tet, nona Alachá. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. החמץ שהוא משאר לאכילה או למכירה, יניח קודם הבדיקה במקום משומר היטב. Até agora vimos sobre a busca pelo hametz, em que a pessoa busca pelo hametz em casa para juntar todos os restinhos, tudo que ele encontrou por aí, junta tudo isso para queimar no dia seguinte. Agora, o que acontece com o hametz que eu quero comer ainda? O que eu pretendo vender para um goi? O que eu faço com esse hametz? Se eu estou procurando o hametz que tem em casa para queimar, para exterminar ele, para tirar, o que eu faço com o hametz que eu ainda quero comer no dia seguinte? Como vimos, a abdicat hametz ela é feita no dia 14 à noite. Pesach vai ser só no dia 15 à noite, ou seja, a nossa abdicat é feita quase 24 horas antes de começar Pesach, no dia seguinte de manhã, no dia 14 de dia. Às vezes eu quero tomar café da manhã, eu quero comer pão ainda. Então, o que eu faço com esse hametz que eu ainda pretendo comer? Falo que o hametz que eu vou comer ou que eu vou vender para o goi, eu tenho que deixar ele num lugar guardado, bem guardado, porque às vezes se eu deixar, por exemplo, 3 pedaços de pão para comer amanhã de manhã e na hora que eu vou comer encontro só 2, o que aconteceu? Será que entrou um gato aqui e levou o hametz pela casa? Será que uma criança mexeu e colocou em algum lugar da casa? Vou ter que fazer abdicar de novo. Vou ter que começar do zero. Então eu falo que Shulchan Aruch deve-se guardar o hametz num lugar bem guardado. וכן החמץ שהוא מוצא בבדיקתו וצריך לשרפו למחר יניח במקום משומר ומקושר שלא יאבד ממנו. Assim também o hametz que a pessoa juntou no dia 14 à noite, aqueles 10 pedacinhos de pão que a gente comentou, que se costuma colocar, ou qualquer hametz que ele tenha encontrado durante a busca dele, deixar isso num lugar guardado, longe das crianças, longe em lugares onde animais não podem pegar, onde um passarinho não vai pegar, um gato não vai pegar nenhum tipo de animal, para não ter o risco de ter que procurar tudo de novo. Por outro lado, quando a pessoa guarda num lugar muito bem guardado, às vezes ele pode acabar esquecendo e não vendo ele. Então tem que deixar num lugar à vista, mas bem protegido. Para que, por um lado, ele está à vista para não esquecer e acabar deixando ele em Pesach, por outro lado, bem protegido, para ninguém que não tem responsabilidade não acabar pegando isso, tirando ele do lugar e colocando em algum outro lugar. Alachá Yud, 10ª alachá. Achar abdicá miad ivatleinu. Logo depois que a pessoa faz abdicar, ele procura o hametz para tirar todo o hametz de casa, deve também fazer bitul hametz, a anulação do hametz. Comentamos na introdução a esse capítulo que fazemos duas coisas, a busca e o extermínio do hametz por um lado, por outro lado, anulando o hametz. Embora cada um deles seja suficiente, nossos sábios obrigaram que a gente fizesse as duas coisas. A anulação é necessário caso a busca não seja completa. Às vezes a pessoa procurou o hametz, procurou, e talvez tenha alguma coisa que ele não achou, não percebeu, ficou em algum lugar. Então a gente faz a anulação para ter certeza que todo o hametz que tenha na casa vai ser anulado, já não pertence mais a mim. Então mesmo que eu acabei esquecendo alguma coisa, tem um quarto que eu não procurei, algo que eu não vi direito, esse hametz não é meu. Por outro lado, só anulação não é suficiente, que às vezes a pessoa não vai fazer anulação com o coração pleno, ele vai fazer meio, então precisa fazer, eu vou fazer, mas tem coisas lá, às vezes tem um hametz que ele vai encontrar de repente, que ele vai falar, não queria ter aberto mão disso, então ele faz também, além da anulação, a gente faz abdicar, a busca pelo hametz e anula ele. Logo depois da abdicar, se faz o bitul hametz. Veikar bitul balev, sheimor belibo, shekol hametz berushto, areu keilo eino, veino nechshav klum, vereu kemo afar, o que davar shein bo tzorech klal. O principal do bitul não são as palavras que a pessoa fala, as palavras só vêm expressar o que está no coração, em que a pessoa está tirando da propriedade dele todo tipo de hametz que tiver dentro de casa, que aos olhos dele todo esse hametz não vale nada, ele é como o pó da terra, que a pessoa não tem utilidade, não faz questão disso bichlal. Embora o principal seja no coração, que a pessoa abre mão, nossos sábios escreveram para a gente um nusach, um texto que a gente diz ele que representa justamente essa questão, chamado de Kol Hamira. O Mishinu de Perushó, quem não sabe a explicação do Kol Hamir, esse Kol Hamir é escrito em aramaico, ele foi escrito quando a Messias já se encontrava em Bavel, na época do Talmud Bavli, há 2000 anos atrás, um pouco menos, há 1700, 1800 anos atrás. Ele foi escrito em Bavel, quando as pessoas costumavam falar aramaico, então essa era a língua na época. Então essa é a linguagem com a qual ele foi escrito e espalhado pelo povo. Mas hoje em dia, que as pessoas não entendem muitas vezes, então deve-se falar ele na língua comum. O Mishnah de Berushó, que não sabe a tradução desse Kol Hamir escrito em aramaico, e o Mar Lashon Sheu Mevin, deve falar na linguagem que ele
entende na linguagem que ele conhece. Aqui o Ketzur Hanuch traz a linguagem do Kol Hamira em Yiddish. Eu vou poupar vocês do meu Yiddish, a gente vai deixar na próxima alahá, em que ele traz em hebraico, vamos traduzindo para entender exatamente o que se fala nesse bitur. Fala o Ketzur Hanuch na alahá Yud Aleph, afal pi shebitel et hachametz balayla lechar abdika, mesmo que a pessoa fez o bitul à noite, depois de procurar o hametz, a pessoa fez o bitul, mikomakom gam bayom lechar shesaraf oto yachzor vivat leinu. Também no dia seguinte de manhã deve-se fazer bitul novamente, vai que tem algum hametz que apareceu na casa dele, que ele não encontrou, que ele não pensou nele, qualquer tipo de coisa, qualquer situação, ou parte do hametz que ele foi queimar, às vezes não queimou completamente, em qualquer situação, para evitar erro, se faz o bitul uma segunda vez. E ele deve pensar novamente que ele está falando sobre todo o hametz que tenha na casa, qualquer hametz que ele não tenha feito bitul no dia seguinte, ele fala kol hamira, ou na linguagem que ele entende, como ele traz aqui, parte dele pelo menos, na linguagem em hebraico. Kol seor vechametz sheesh birshuti, todo tipo de seor, todo tipo de levedura ou hametz, de comidas que foram fermentadas. Seor é o que gera a fermentação, certo? É o próprio fermento, ele próprio não é muito comestível, mas é o fermento, ele causa com que a comida fermente. O hametz é a comida que já foi fermentada, então todo tipo de produto que ele gera a fermentação, ou ele é o produto fermentado na prática, sheesh birshuti, que tem nas minhas propriedades, seja na propriedade eu me encontro agora, seja em outra propriedade, ou seja coisas minhas que estão nas mãos de outras pessoas, mas que pertencem a mim, shereitiv vesheloreitiv, tanto o que eu vi quanto o que eu não vi. Às vezes tem hametz que eu vi, eu não alcancei por algum motivo, de jeito nenhum eu consegui tirar aquilo de lá, realmente eu tenho que me esforçar para tirar todo o hametz da casa, mas às vezes tem um hametz em um lugar onde eu não consigo alcançar. Por exemplo, a gente viu nas alahot passadas, dentro do forno, às vezes tem buraquinhos no forno onde pode ter entrado o hametz. Não preciso desmontar o forno para tirar o hametz de lá. Então, tanto o hametz que eu vi quanto o hametz que eu não vi, eu não consegui, eu não achei, não procurei como se deve. Shebiartiv veshelobiartiv, o hametz que eu queimei e o hametz que eu não queimei. Por algum motivo eu não queimei o hametz. Às vezes eu coloquei tudo para queimar, parte queimou, parte não queimou. Ou o hametz que eu não encontrei, eu não estou queimando ele agora. Então esse hametz também está incluso. E batel veiek afararetz, que todo esse hametz seja completamente anulado e seja como o pó da terra. Aqui eu estou abrindo mão de qualquer hametz que tenha na minha propriedade, ele já não é mais meu. Porque como vimos nas alahot anteriores, a proibição de hametz em Pesach é tanto comer quanto ter hametz em Pesach. Então eu estou abrindo mão, eu estou me desfazendo desse hametz, e aí, consequentemente, esse hametz já não é meu. No momento que a pessoa fala isso, mesmo que ele tenha algum tipo de hametz na casa dele, esse hametz já não é um hametz que é proibido em Pesach. Obviamente, não pode deixar hametz por aí, caso a pessoa esqueça que é Pesach e acabe comendo, mas caso ainda tenha alguma coisa que ele não encontrou no bolso de algum casaco, atrás de algum armário, algo do tipo, esse hametz é considerado como pó da terra e a pessoa não transgride mais o Pesach.